Olá, pessoal, bom dia! Chegou o dia do nosso encontro, nosso domingo. Sejam muito bem-vindos ao Café com Lídia. Hoje, o meu convidado é um convidado muito especial que vem falar de um assunto super importante, a saúde. E que saúde é essa, né? Um doutor ginecologista, pós-graduado, né, em diagnóstico por imagem. Com vocês, doutor Fernando. Bom dia, doutor! Bom dia, Lídia. Tudo bem? Quero te agradecer o convite. É muito importante um programa como esse para a informação da população em geral, porque informação e prevenção é vida, é saúde, então é importante esse tipo de programa. Muito obrigada, doutor, pela oportunidade. Doutor, por que o senhor decidiu ir por esse caminho de cuidar da saúde específica da mulher? Então, isso já começou desde pequeno, quando eu via minha família, via meus irmãos, via minha mãe principalmente. Minha mãe era professora, então me incentivou muito ao estudo, e isso me incentivou ao estudo da medicina. Sempre gostei, sempre fui assim, aquele apaixonado por gente, por pessoas e apaixonado pela medicina. Enfim, fiz faculdade e nessa faculdade eu decidi fazer ginecologia obstetrícia também, e hoje mais o diagnóstico por imagem. Porque o diagnóstico por imagem é a prevenção. Sim. E hoje em dia a gente tem que pensar na prevenção. Não ter a doença, prevenir a doença. E, doutor, como o senhor trabalha especificamente assim, em campanhas, né? Qual é a sua experiência e qual dica o senhor dá para nós mulheres nos cuidarmos, né? Porque hoje aumentou muito, né, o número de mulheres com câncer de mama. Mas como fazer essa prevenção? Porque muitas mulheres acabam se deixando de se cuidar, não ligam para isso. Quando vai ver, a coisa já está grandiosa e não tem muito o que fazer, né? O que acontece assim, a mulher, ela tem que se prevenir. Né? A prevenção é tudo. Volto a dizer, prevenção. A mulher tem que ir no ginecologista, procurar um profissional de saúde habilitado, certificado, para poder cuidar da saúde dela. Então, se ela fizer todos os preventivos, pelo menos uma vez por ano, eu não estou falando só de câncer de mama, não. Estou falando de Papa Nicolau, colposcopia, estou falando da prevenção em geral. Né? Então, se ela faz isso, ela fica tranquila. Porque a mulher, ela é a base da família. Sim. Né? Então, é aquela que sustenta toda a família, aqui é a guerreira. Sim. Mas a guerreira também tem seus pontos fracos. Sim. Pode acometer de um câncer de mama. Então, prevenção é o principal. Sim, e às vezes, né, por ela ser a guerreira de cuidar de todo mundo, esquece de cuidar dela, né, doutor? Mesmo, é isso mesmo. E aí, doutor, qual é a idade aproximadamente que começa ali a surgir, né, a incidência do câncer? Então, nós estamos falando de rastreamento. Tá. Rastreamento, quando você fala rastreamento do câncer de mama, a gente está falando daquela paciente, daquela mulher, né, que não sente nada. Tá. Mas ela vai no ginecologista todo ano, ele vai pedir a mamografia, vai pedir ultrassom. Então, isso começa a partir dos 40 anos. Algumas sociedades dizem que a partir dos 50. Então, a partir dos 40 anos já existe esse risco do câncer de mama. Então, é aconselhável que se faça a mamografia nessa época. A mamografia é um exame padrão ouro, é um raio-x da mama, é aquele exame que pressiona o seio da mulher, porém é o melhor, é o padrão ouro, é um raio-x da mama que vai detectar lesões no início. Sim. E tudo no início é mais fácil de tratar. Que seria os pequenos nódulos que vai ali, ele pode se formar, né, doutor? Porque a gente tem o autoexame. A mulher tem o autoexame que pode fazer tomando banho, mas o autoexame, quando você detecta, quando você vê um nódulo, já está mais do que 1 centímetro. Entendi. Então pode já estar avançado. Então, fazer a mamografia, você vai detectar nódulos menores. Tá. E aí a chance de cura é muito maior. Entendi. Doutor, o senhor falou um ponto interessante sobre esse cuidado, né, ali no banho, do toque e tal. Muitas das vezes eles são bem minúsculos que acabam só detectando com a mamografia. Às vezes as mulheres acabam não ligando para essa parte e nem faz uma coisa nem outra, né? Aí, dentro disso, desse contexto tudo, como é que funciona quando o caso já é bem grave, assim? É necessário tirar a mama ou não? É possível só remover aquele tumor sem retirar a mama ou não? Então,
Existem casos e casos. Tá. Então, por isso que a gente bate nessa tecla da prevenção. Tá. Porque tudo no início é mais fácil de tratar, Entendi. de tirar. Uhum. Então, se você não vai retirar toda a mama, pelo menos você retira aquele nódulo. Então tem mais chance, você faz uma radioterapia, uma quimioterapia e a sua chance de cura é muito maior. Tá. É diferente de você pegar um nódulo invasivo, que aí você tem que ir para uma cirurgia radical, que é a mastectomia radical, de tirar toda a mão. Então, são situações e situações. Tá. Por isso que a gente sempre fala da prevenção. Principalmente mulheres com risco. Tá. Quais seriam essas mulheres com risco? Mulheres que na família tem uma mãe que teve câncer de mama, uma irmã, uma tia, isso já levanta aquele sinalzinho amarelo pro vermelho, tipo, opa, alguma coisa está errada, Tá. Vamos fazer prevenção, rastreamento, vamos fazer os exames diagnósticos, vamos ao ginecologista, né? Sim. Que é o profissional adequado para isso. Sim. Então, a mulher, ela tem nessa prevenção, o quê? A chance de cura. Sim. E isso ocorre dos 40, 50 anos em diante, que é a faixa etária que mais dá a doença, Entendi. que a incidência é maior. E o câncer de mama é um câncer do planeta, da mulher. Não estamos falando só de Brasil. Tá. Por exemplo, falando de Brasil, nós temos 66 mil casos de câncer de mama anual. É muito grande. É muito grande. Nós temos câncer de mama também do homem, por Nossa, incrível que doutor, pareça. nossa, Porém, que é raro uma isso. porcentagem muito pequena, Tá. 0,2%. Tá, então, nem nem se fazemos compara, rastreamento, né? nem se compara, mas o homem também, se palpar um nódulo no seio, ele tem que também procurar o seu urologista, fazer exames de diagnóstico, como se fosse os exames normais, ultrassonografia, mamografia. Mas, enfim, mas é uma porcentagem muito pequena. Nós estamos falando mais da mulher. Então, a mulher que tem 40, 50 anos a mais tem que procurar o seu ginecologista para fazer a prevenção. Perfeito. Doutor, hoje, né, com a internet, televisão, existe muita informação falando sobre isso, né? E às vezes acontece de que pessoas que não têm acesso às informações não se cuidam. Porém, é detectado, né, nas pesquisas que nas grandes capitais o índice de câncer de mama é grande. Como explica isso, se existe esse trabalho dessa propaganda, né, dessa informação chegar a todo tempo? Então, infelizmente, a informação não chega todo o tempo e nem chega nas pessoas. Entendi. Infelizmente, por mais que a gente fale, por isso que é importante programas como os seus. Nossa, doutor, Sabe? entendi. O seu programa é importante para informar. Sim. Então, aquela mulher que está nos ouvindo, ela tem que saber que ela tem que fazer prevenção. Procurar Sim. o ginecologista, fazer mamografia, fazer ultrassom. Sim. Os exames estão aí. Eu sou médico, especialista em diagnóstico por imagem. Nós temos exames modernos. Nós estamos na época da inteligência artificial. Sim. Gente, sabe? A mulher não pode mais Tem morrer de mais câncer de desculpa, mama, chegar em exatamente, estágios né, doutor? avançados. Vamos fazer prevenção. Sim. Então isso ainda ocorre. E infelizmente as estatísticas mostram que são nesses estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, onde nós temos hospitais maravilhosos de referência. Sim. E nós ainda temos uma incidência grande de câncer de mama. Nossa. Por incrível que pareça. Isso é grave, né, doutor? Porque Demais. não se justifica mais pela falta de Se informação, num né, estado doutor? como São Paulo nós temos mulheres que têm câncer de mama, você imagina no interior do Brasil aí. Exatamente. Brasil afora. Doutor, a falta de cuidado, né, com a prática de exercícios físicos, a má alimentação, isso também pode vir a gerar um câncer? Sim, os ou fatores isso de não risco tem? são, Tá. primeiramente, fator genético, como eu falei, uma mãe, uma tia, uma Tá. irmã, parentes diretos Sim. que tiveram câncer de mama, obesidade, vida sedentária, Tá. né? Isso tudo leva. Sim. A mulher que teve a menarca no início, Tá. muito no início, e também uma menopausa muito tardia. Tá. Então os hormônios atuam nessa faixa demais. Ela também tem uma tendência. Não que ela vai ter, ela é uma tendência. Então, se você tem um parente direto, você pode ter uma tendência a ter. Se você tem obesidade, vida sedentária, alcoolismo, o álcool também, Nossa, sabe? doutor, Por gente. incrível que pareça. É, tudo isso. Então, são riscos e mutações genéticas. Por que é importante falar de mutações genéticas? Porque nós temos aquela cirurgia da Angelina Jolie, Sim. que foi divulgado no mundo inteiro,
que ela optou pela retirada das mamas. Então, a Angelina Jolie é uma atriz que detectou, através de exames, que ela tinha uma mutação genética dentro da família, que ela poderia vir a ter. Como ela tinha esposo, como ela tinha uma família, tem filhos, ela optou por tirar as mamas. Sim. E colocar prótese. Então, ela praticamente tendo essa noção de que ela poderia ter, e uma mutação genética pode vir a ter sim, ela optou pela mastectomia radical. E aí, zero risco, né, doutor? Zero ela risco. Poder ter zero novamente. Risco, né? zero risco. Mas não deixa de ir no seu ginecologista, fazer todas as prevenções, porque não é só câncer de mama que tem na vida da mulher, né? São várias situações, desafios que a mulher encontra, né? Por isso que é importante se cuidar desafios da vida, todo tempo, da né, mulher. doutor? Exatamente. Doutor, existem casos também que acontecem, né, da mulher ter câncer muito cedo. E aí ela opta por a colocar a prótese, né? Só que existem pacientes que também o organismo rejeita. Já aconteceu isso, né? Sim. E aí essa mulher, ela fica totalmente perdida, né? E aí ela, obviamente, tem que retirar essa prótese. É recomendável colocar uma nova prótese com um outro profissional ou não? Ela esquecer essa parte de colocar um outro... Então, Lídia, existem casos e casos. Tá. Então, quando você tem uma rejeição, você precisa ver que tipo de rejeição é essa para você tomar a atitude certa. Tá. Então, não tem como a gente generalizar. Entendi. Cada caso é analisado separadamente, porque você é uma pessoa, existe uma outra mulher, ela pode ter também mutação genética, então tem esses fatores de risco todos. Então, colocar uma prótese não é também a solução para tudo na vida. Porém, existem casos e casos. Existe rejeição? Existe. Mas casos e casos analisados separadamente. Entendi. Doutor, hoje em dia na internet também, né, muitas pessoas falam que o câncer tem relação à parte sentimental, aquele acúmulo de sentimentos, de mágoas e tal. Isso é comprovado cientificamente ou não? Então, eu como médico, eu falo baseado em evidência científica. Tá. Evidências científicas são estudos que são feitos pelo mundo. Então, você tem uma pesquisa que vai gerar o quê? Um dado. E esse dado você vai divulgar. Certo. Então, é uma coisa concreta. Não existe esse tipo de pesquisa ou mesmo evidência científica que diz que uma mágoa pode gerar câncer, um sentimento pode gerar câncer. Porém, existem livros que estudam isso. Fernanda Santos fala sobre isso no seu livro, Tire essa Mágoa do Peito. Sim. Isso é muito importante, né? Sim, doutor. Porque hoje em dia também não é só medicina, a gente tem que também pensar na parte sentimental, na parte familiar, na parte da mulher, que, como eu falei, a mulher é uma guerreira. Sim. Então é isso, ela carrega a casa nas costas. Sim. E isso pode gerar também um fator predisponente a isso. Entendi. Com predisposição. Entendi. Porém, eu não posso, como médico, dizer assim, olha, Lídia, eu vou te afirmar porque não tem evidência científica. Mas, se você for pensar, né, tire essa mágoa do peito. Vamos pensar no nome desse livro, né? Sim, muito importante. Que fala sobre o sentimento, a mágoa que você guarda, exercer o perdão, tudo isso. Porque isso libera, é muito importante. né, doutor? Né? Libera aquela coisa assim, vamos liberar essa mágoa, que eu não quero ter câncer, eu não quero ter... Não é só câncer, doença, né? O ser humano é muito complexo. E muitas das vezes as pessoas que elas guardam mágoas, rancores, né? Passam por tantas lutas, elas esquecem de se cuidar, né? Elas esquecem de olhar para si. Então é assim, arregaçar as mangas, olhar para si com mais carinho, entregar para Deus, para o universo, né? Seguir sua vida, cuidar mais de si, né, doutor? Vamos que vamos. Para poder seguir. Muito interessante, né? Obrigado por esse esclarecimento, né? Mas é interessante também cuidar dos dois lados, né? O sentimento, né? Que ali é onde mora todas as emoções, né? O nosso coração, né? E também da parte física, né, doutor? Ali, das rotinas, do autocuidado, né? O espiritual, emocional e o físico. Eu acho que isso daí essa tem trilogia, que ser né, doutor? Tem que ser um equilíbrio do ser humano, não é só da mulher, do homem também. Doutor, nesse caso, como o senhor falou, que é raro, mas existe o câncer no homem, como é detectado isso? O que acontece? São as dores? Eles acabam sentindo dores? Então, é um nódulo. Aparece um nódulo. Tá. Aí o marido chega e fala assim, eu tô com um negocinho aqui no peito, o que será isso? Só que
graças a Deus, é 0,2%. Tá. Então é muito pequeno. O homem não faz rastreamento, ele não vai fazer todo ano como a mulher faz mamografia, ultrassom, nada disso. Porém, se ele detecta um nódulo, ele tem que procurar o seu urologista e vai pedir uma ultrassonografia e vai detectar algo, que às vezes pode ser um lipoma, pode ser um carocinho de gordura, e não é nada e resolve isso daí. Então 0,2%. Tá. Da população masculina pode ter câncer de mama. Doutor, comigo já aconteceu de ser detectado nódulo, né? E ele foi reduzindo, né? Porque fez aquele acompanhamento. Por exemplo, a cada 6 meses estar retornando, né? Para fazer a consulta, né? E eu fiquei muito feliz, porque é uma vitória, né? Porque ele não evoluiu, ele regrediu, né? Quando a mulher, ela detecta que tem esse nódulo, e aí ele vai evoluindo a cada consulta, a cada período que ela retorna ao médico, que tipo de orientação que o senhor dá? Porque nesse momento, a cabeça fica a milhão da mulher, né? Um desespero, e às vezes ela sofre por antecipação, né, doutor? Sim. Com medicação não é possível, mas mais com um autocuidado ali que ela tem que ter durante esse período, né? Qual é o tipo de orientação que o senhor dá? Essa pergunta que você fez para mim é fundamental, porque quando a gente faz o exame diagnóstico, a gente dá como se fosse uma nota, que a gente chama de BIRADS. É o tal do BIRADS, que a mulher fica apavorada quando escuta esse nome. É 4, é 3, é 5, é 0. Bom, quando você tem um BIRADS 2... você pode encontrar na mama da mulher um cisto, que é uma bolinha de água, pode encontrar um lipoma, que é um carocinho de gordura. Isso daí a gente dá como BIRADS 2, porque é benigno. Tá. O BIRADS 3 já é um nódulo sólido, que ele é benigno também, só que precisa de um acompanhamento. Tá? Entendi. É aquele nódulo bonitinho, regular, circunscrito. Você olha para ele e fala assim, ele é bem definido. Então você olha, vamos fazer só acompanhamento, não vamos tirar, deixa ele quieto aí, vamos olhar, mas não pode largar de mão. Agora o BIRADS 4, você já vê aquele nódulo feio, um nódulo já mais com contornos irregulares, aí você já precisa fazer uma biópsia. Tá. Tirar um pedacinho daquele nódulo, mandar para o laboratório, e o laboratório vai dizer o que é aquilo. Às vezes não é nada, como às vezes pode ser já um câncer inicial. E o BIRADS 5 é quando a gente define que é realmente, e tudo é biópsia. O exame, como eu sempre falo, padrão ouro, para determinar se é maligno ou benigno, porque essa pergunta toda paciente Nossa, faz. doutor, Doutor, esse meu caroço doutor. é benigno ou maligno? Eu quero saber, me diga. Pega o médico pelo pescoço e me fala. Então, não existe outro exame diagnóstico a não ser a biópsia que determina se é maligno ou benigno. Tá. A ultrassom, a mamografia, ela é um rastreio para dizer, olha, tem algo aí. Tá. Mas quem determina a malignidade ou a benignidade de uma lesão, porque pega a parte histológica da célula, leva para o laboratório e analisa, é a biópsia. Entendi. Então, antes que venha a biópsia, não adianta a casa cair, né, ficar desesperada, porque tem que esperar a biópsia. Sim. Entendeu? Então, nós damos essas notas que é BIRADS, 1, 0, 2, 3, 4 e 5, que é o pior deles. Entendi. E, doutor, o senhor não tem noção do caos que é na sala de espera. As mulheres conversando, misericórdia. Não, e um colocando pavor na outra. Sim. E aí, quando aconteceu comigo, né, que eu tava fazendo esse processo, eu ficava todo o tempo pensando, não vai acontecer nada. Não, gente, tenha calma. Não, porque você não tem noção do meu. O meu é do tamanho de um caroço, não sei. Gente, doutor. Então, assim, é super importante, assim, não se desesperar também, porque isso atrapalha também todo, né, o processo, né, doutor? Durante essa espera, antes de acontecer qualquer coisa. Não adianta se desesperar, né, doutor? Tá. Doutor, o ano tá passando muito rápido, né? Logo mais a gente entra aí na campanha do Outubro Rosa, é uma campanha muito forte, né? Embora na nossa capital existem os diagnósticos aí bem altos, né? Mas qual é a orientação do senhor, né, para esse mês que gera tanta reflexão nas mulheres, né? Muitas tristezas também, porque muitas lembram ou estão passando por essa fase, né? Qual é a sua orientação para esse movimento que logo mais vai acontecer? Eu acho assim, o Outubro Rosa é muito importante, o Ministério da Saúde criou o Outubro Rosa para a mulher, né? E um dos riscos do câncer de mama é ser mulher.
Sim. É o primeiro. Se você é mulher, você pode ter. Então, esse risco é ser mulher. Sim. Então, tem que ter um programa de rastreamento desse câncer. Tá. E é outubro. Tá. Só, Lídia, que não é só para mulher, né? Hoje em dia, a modernidade, hoje em dia, a nossa sociedade tem que aceitar, sem preconceito, o homem trans. Sim. O homem trans é aquele homem que, quando nasceu, foi designado menina, Tá. mulher, por conta da sua genitália. Porém, optou o gênero. O Sim. gênero seria masculino. Tá. Ou seja, ele se sente bem masculino, ele se sente bem homem. Então, mas não deixa de ter o tecido fibroglandular nas mamas. Então, este homem trans pode vir a ter também câncer de mama, caso não retire a mama, é óbvio. Sim. Mas essa população é esquecida. A gente fala de visibilidade dessa população e não tem. Eles são invisíveis aos olhos de muitos profissionais médicos. Invisíveis profissionais da saúde, como enfermeiros, técnicos de enfermagem, até o pessoal da recepção. Eu tenho até um relato. Doutor, me conta. Contar o que aconteceu no meu consultório. E isso, na verdade, é muito importante. Estava eu atendendo, fazendo exames de diagnóstico, a minha secretária ia na recepção e falava assim, Dona Adriana, chamando a paciente para entrar no consultório. E nada de Dona Adriana. O consultório estava cheio de mulheres e tal. Aí foi diminuindo, quando ela olha, tinha um senhor sentado na recepção, e ela falou, deve ser esposo de alguma paciente. Aí ela foi lá e falou, o senhor está esperando alguma coisa? Aí ele olhou e falou assim, estou esperando que você me chame pelo meu nome adequado. Meu nome não é Adriana, meu nome é João Manuel. Nossa, doutor. Impactou. Sim. Por quê? Nós não estamos preparados. É verdade, doutor. Tem que respeitar. Sim. Não pode ter preconceito. Não mesmo. Agora, olha o constrangimento dele levantar no meio de um monte de mulher, É, né? sim. Ela chamando Adriana, ele é João Manuel. Ou mesmo, ele seu João Manuel, Dona Adriana, quer dizer, fica essa confusão na cabeça. Mas nós temos que nos preparar. Sim. Infelizmente, não é só no Brasil, Tá. é no mundo. A literatura é escassa, tá? Você vai procurar na internet, é difícil você encontrar pesquisas que falem sobre isso, porque é muito importante, porque eu estou falando do homem trans, mas tem a mulher trans também, que usam hormônios durante sua vida toda. Nossa, doutor. Chegam aos 50, 60, 70 anos usando hormônios. E nós não temos estatísticas para saber se o uso desses hormônios, tanto em homens trans quanto em mulheres trans, causam algum mal. Sim. Aí você vai falar, mas não retirou a mama? Sim. Nossa, doutor. Mas não retirou a mama? No caso, sim. Claro, isso daí é uma situação que pode resolver, retirar a mama. Sim. Porém, na mulher trans, ela coloca a prótese, né? Sim. Mas ela tem um pouco de tecido fibroglandular, mas a gente não tem pesquisa sobre isso. Sim. A gente não sabe ainda, porque tanto o homem trans como a mulher trans, eles usam hormônios. Sim. E esses hormônios, a gente sabe, uma mulher na pós-menopausa, quando gerar. toma hormônio, pode dar câncer de endométrio. Sim. Entendeu? Geram vários Imagina, se na impactos mulher, na saúde, quando usa né, hormônio doutor? já dá problema, imagina você usando quase a vida inteira, porque alguns se descobrem já no começo, Sim. né, da adolescência, ou até a família leva para saber o que está acontecendo. Mas a gente tem que ter muito respeito, Sim. tornar essa comunidade, essa população visível. Sim. São 3 milhões. Nossa, doutor. Então isso é importante, saber lidar com esse tipo de situação. Sim, e eles também ficam com vergonha, né, pelo fato da não aceitação, né, Sim. na sociedade, e às vezes acabam não se cuidando, né, Não se doutor? cuidam, Não faz não também vão, o preventivo, né, nada, doutor, que é nada, necessário, nada. né? Exatamente, porque nós estamos aqui focando no câncer de mama. Sim. Mas não, o homem trans que não fez a cirurgia, tanto da mama como a retirada de ovários, de útero, ele tem tendência a ter câncer de ovário, tem Nossa, tendência a ter câncer de doutor. mama e de útero também. Então tem que ir no Tem que se ginecologista. cuidar. A maioria também usa aqueles binders, que são aquelas cintas compressivas. poder Isso apertar também os é horrível, seios. porque acaba dando fungos, acaba comprimindo o seio, dá uma série de problemas. Então, veja só, a grande opção,
para o homem trans é a retirada da mama. Tá. Porque além dele fazer com que o risco caia, né? Mas não deixar de fazer seus cuidado, preventivos, né, né? Mais ainda, por conta dos hormônios que são usados ao longo da vida toda. Doutor, tem algum caso, assim, que marcou o senhor por uma paciente que teve a cura do câncer de mama, não voltou mais o câncer, que o senhor pensou que realmente ali não teria mais jeito e teve? Tem algum caso, assim, que te marcou muito? Como eu falo, evidência científica, Tá. eu sou médico, então nós somos baseados em evidência científica. Tá. Sim, existem cânceres que você, de repente, diagnosticou e houve uma regressão. Não tem literatura para isso. Porém, existem casos e casos. Pessoas que contam seus casos. Né? A gente tem que saber ouvir a mulher. Sim. Eu estou aqui para informar sobre evidência científica. Como eu falei sobre tire essa mágoa do peito, Sim. da parte emocional, não é científico. Tá. Você falar que um câncer regrediu também não é científico. Tá. Nós vamos cair na parte religiosa, Sim. né, espiritual. Isso já é Outra já é outro linha, departamento. sim. Eu estou aqui como médico falando sobre evidências científicas. Então, nesse caso, existem relatos, mas não comprovações científicas. Tá. Mas existem casos também que a mulher fez ali o acompanhamento, tudo certinho, seguiu as orientações médicas e aí cessou o câncer, Sim. ele não evoluiu. Existe Sim, isso, né, existe doutor? a cura do câncer. Devido sim. à prevenção que ela fez também, Ela né, doutor? fez a prevenção e ela tomou todas as precauções que o médico dela, ginecologista, volta a dizer. Tá. Que é um médico habilitado e certificado para isso, para continuar todo um tratamento. É ele que vai direcionar ela na cura. Perfeito. Doutor, o senhor gostaria de deixar uma orientação para todos que estão nos assistindo? Foi muito legal, assim, a gente falar sobre vários pontos interessantes e importantes para a mulher. A mulher, ela precisa se cuidar. Não tem jeito, doutor. Não tem para onde fugir. Isso é interessante vir de um profissional, né? Que cuida ali especificamente ali da mulher, né? Como é importante se cuidar. Tanto fazendo atividade física, da alimentação, da prevenção, né? Tem alguma orientação que o senhor gostaria de deixar para todos os que estão nos assistindo? Então, Lídia, é importante que a mulher saiba que prevenção é saúde, prevenção é vida, né? Tem que fazer seu rastreio, tem que ir no ginecologista pelo menos uma vez por ano, tem que se prevenir, ela é a guerreira, ela é que segura a família, Sim. né? Então, eu acho que tem que se cuidar. Voltando, população de homens trans também tem que se cuidar. É uma população que tem que ter visibilidade, nós temos que ter respeito e precisamos sim nos adequar. A sociedade ela é dinâmica, ela muda com o tempo. Então, temos que ajudar essa população, temos que tornar visível, tá? Programas como o seu são importantes para a gente falar sobre isso, porque a gente fala muito do Outubro Rosa, fala sobre a mulher, fala sobre a campanha de prevenção do câncer de mama e esquece essa população. Mas ser mulher já tem essa predisposição, como eu falei. Já é o primeiro fator de risco, é ser mulher. Então você, mulher, tem que saber se tocar, você tem que conhecer seu corpo. Conhecer o corpo é fundamental. E muitas mulheres não conhecem. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Prevenção é vida e prevenção é saúde. Ah, perfeito, doutor. Muito obrigado, né, pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Né? Com a quantidade de mulheres que existem muitas vezes, né, ali no atendimento, no consultório, não dá para ter esse bate-papo tão gostoso. Não. Ah, mas porque é muito rápido, é muito né, esclarecedor. doutor? Olha, eu super agradeço. Muito bom. Ai, muito obrigado, né? Muito interessante, E né? obrigado que todas... pelo café. Tudo Nossa. preparado com muito carinho, né? Muito obrigado. Muito obrigado, né? Foi super esclarecedor esse momento. O senhor, doutor, na internet, o senhor vai falar sobre isso também? Porque eu entendo que a vida do senhor é muito corrida e acaba muitas vezes não tendo tempo. Eu ainda não tenho tempo.
já fui convidado, mas eu vou começar a pensar nisso aí, porque é importante trazer essa informação. Sim. Então, para as mulheres que estão aí nos assistindo, se cuidem, né? Aprendam a se tocar ali, cuidar da sua saúde, fazer os exames de prevenção. A nossa saúde vale mais que tudo. Sem saúde, a gente não consegue cumprir nossa missão como mãe, como esposa, como filha, como profissional. Então, nós temos que nos cuidar, fazer os exames preventivos, fazer a consulta aí anualmente, né? Para cuidar da nossa mama, porque a nossa missão é ser mulher e mulher tem que se cuidar, né? Muito obrigada, doutor, mais uma vez. Muito sucesso para o senhor. Parabéns pelo seu trabalho, que é incrível, né? Pelo esclarecimento. Nós precisamos cada vez mais de ter profissionais, assim como o senhor, para falar desse tema que é tão importante e necessário e que vai ser necessário para sempre falar, né? Muito obrigado por sua generosidade, compartilhar conosco, viu? Muito obrigado. Muito obrigada a todos, eu amei nosso encontro. O nosso domingo vem chegando ao fim. Eu desejo para vocês uma excelente semana. Vem muita coisa boa por aí. Fiquem ligados. Um abraço. Tchau, tchau.